Fala galera, Demon aqui. Sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo de guia de classe. E como não começar nada mais, nada menos do que com o meu main char, né? O Demon Hunter. Vai mudar bastante coisa com a entrada do The Warfin. E devido aos nerfs que a Blizzard fez com o DH e também com os tanques, acabou que o DH teve que mudar um pouquinho a forma de jogar e também suas árvores de talento. Então, bora ver como ficou? Fucking shit! It's Demonzera! Bom, primeiramente, por que jogar de Demon Hunter ou continuar jogando de Demon Hunter em The Warfin? Cara, pelos testes que eu fiz, pelas DGs que eu passei, Demon Hunter não ficou tão ruim quanto parece, mesmo depois dos nerfs. Por quê? Porque ele ainda é uma classe que tem muita mobilidade comparado aos outros tanques. E também tem um self-heal e defensivos muito bons. Demon Hunter é muito conhecido pela sua mobilidade e sua facilidade de conseguir kitar os mobs, fazer big pulls e também pelo seu controle de grupo. Mesmo após os nerfs que a Blizzard fez com os sigilos, o Demon Hunter ainda é um ótimo tanque e ele tá bastante forte. Então eu testei bastante dungeon no nível 10. Aparentemente não deixou o boneco fraco ou injogável. Ele ainda tá bastante forte e tá com bastante dano agora com esses Hero Talents. Principalmente pelo Hero Talent marcado pela vileza. Basicamente você consegue dar um burst muito alto no pack, utilizando suas skills como Fel Devastation, Sigilos ou Meta. Então tá dando bastante dano, apesar de o tanque estar um pouquinho frágil, vamos dizer. Vamos falar um pouco sobre os status. Os status do Demon Hunter basicamente é focado em crítico e haste. O seu haste faz com que você consiga gerar mais fragmentos de alma e, consequentemente, consumir esses fragmentos de alma, você consegue se curar melhor. E também você consegue dar mais dano. Então, basicamente, o Demon Hunter, como o DK, são bastante dependentes do haste. Então, você vai querer ter bastante haste, pelo menos aí nos 20%, 25%. E pelo menos, no mínimo, 20% de crítico. Por que crítico? O crítico faz com que você ganhe parry. E Demon Hunter, infelizmente, ele depende muito do parry. Assim como o DK. E um pouquinho de versa, se tiver versa ou se for necessário. Então, o seu foco vai ser maior em crítico e haste e versa, basicamente. Maestria não é tão importante assim. Então, resumidamente, quanto mais crítico você ganha, mais parry. Quanto mais agilidade você ganha, mais dodge. E quanto mais haste, você consegue usar suas habilidades mais rápido e assim, consequentemente, aumentar seu sustain e sua sobrevivência. Versatilidade faz com que você reduza o dano, né? Que você recebe dos mobs. Não é tão importante, mas é sempre bom você ter um pouquinho de verso, principalmente se você estiver fazendo pedra alta, né? O pouco que a gente testou aqui nas chaves de nível 10, os tanques estão apanhando consideravelmente, devido ao nerf que a Blizzard fez. Então, a gente perdeu um pouquinho mais de sobrevivência, de sustain, aquela independência do healer, né, basicamente. Agora a gente tá um pouquinho mais dependente em alguns momentos. Sobre os trinkets, pouco que eu pude testar, o modo de agressão refrator tá sendo um bom trinket, porque ele te dá uma mitigação passiva ali, a cada 1 minuto você tem 50% de dano recebido até um máximo de 1 milhão. Autoridade do Senhor do Enxame também é um bom trinket. Além dele te dar bastante haste, ele te dá uma redução de dano por um curto período. Uma outra alternativa de trinket está sendo o Ovo, que ele também te dá bastante haste. E com o passar do tempo você vai ganhando agilidade. Então ele vai estacando ali agilidade, agilidade. Resumidamente, um pouco que eu testei é isso. Também existe uma capa. Essa capa ela tem um efeito um tanto quanto interessante para os tanques, né? Na verdade, não só para os tanques, mas também para os DPS. Então, quando você receber um dano maior que 25% da sua vida, ela concede a você evasão e aumenta a sua cura em 10% por 10 segundos. Esse efeito pode ocorrer a cada 90 segundos. Essa capa é muito boa. Pelo pouco que eu experimentei, ela tá desempenhando bem, legal para fazer dungeon. Então, a gente vai querer utilizar ela no início. Agora, os talentos. Como ficou depois que a Blizzard deu uma podada na asa do Demon Hunter, né? Então, o Demon Hunter recentemente ele recebeu um nerf no pré-patch, né? Então, basicamente, a Blizzard meio que matou nosso talento de signos iluminados. Ele não tá tão viável no momento. Talvez quando a gente tiver um pouco mais de gear, ele volte a ser usado. Mas, um pouco que eu testei, o Chamas Adentro tá sendo uma boa escolha, porque você ganha 2 cargas da Marca Ardente. E isso parece ser um pouco ruim, porém,
Como a gente tá tomando bastante dano, tá sendo muito útil para montar os packs e se manter vivo também. Existem algumas variações dos talentos do Demon Hunter atualmente, o jogar com grilhões ou focar mais no seu Demon Spike. No caso você remove o talento do espinho estendidos e usa os grilhões, ou você remove os grilhões e usa os espinhos estendidos. A gente também está utilizando o alimento para o demônio, que faz com que você ganhe uma redução no cooldown do Demon Spike conforme você consome os fragmentos de almas. E também a gente manteve o talento Correntes da Ira. O Correntes da Ira basicamente faz com que você aumente 2 segundos a duração dos seus signos e também aumente a área que é afetada. Esse talento ele é muito bom se você for utilizar o signo dos grilhões, porque vai facilitar bastante você montar os packs ou também utilizar os seus signos de controle de grupo, por exemplo, o seu Silence ou o seu Fear. Então, basicamente, você tem essa variação. Colecionador de almas, ele é muito bom no começo, porque como a gente não vai ter tanto gear, né? Então a gente vai apanhar bastante. Isso aqui dá bastante absorve. Conforme você consome suas almas, você consegue ganhar um escudo ali no decorrer do pack, no decorrer do boss, por exemplo. O pouco que eu testei, então, basicamente são essas variações, né? Então eu normalmente tiro os espinhos estendidos e coloco os grilhões, ou tiro os grilhões e ponho os espinhos estendidos. Eu tenho mantido Correntes da Ira, porque 2 segundos a mais de Silence faz um pouquinho de diferença no pack. São 2 segundos a mais que o pessoal tá batendo, né? Que os DPS estão livres ali pra bater. Isso pode fazer com que também acabe salvando alguém do grupo. A gente manteve a benção do Clarão Sombrio, né? Isso faz com que o seu Devastation tenha uma redução ali de cooldown de 15 a 30%. Do lado esquerdo, você pode optar entre buffar o seu signo de Fear ou você manter o seu Retirada Vingativa. Como eu pugo bastante, eu optei em manter o Retirada Vingativa, como também optei em manter o Imprison e o Consumir Magia. Porque existem momentos que você vai querer utilizar o Consumir Magia, principalmente em Boralos, e o Imprison também salva bastante. Isso vai depender muito do seu grupo. Como eu disse antes, como eu pugo bastante, então é sempre bom eu ter essas 3 skills aqui. Do restante continua igual, não mudou nada. Agora sobre os Heroes Talents, você vai ter o Aniquilador Aldrat e o Marcado por Vileza. Eu testei um pouquinho o Aniquilador Aldrat, ele não tem um sustain, não tem um sustain igual o Marcado por Vileza. E também ele tem uma mecânica um pouquinho chata, que é você ficar jogando glaive. Você depende um pouquinho de ficar spamando a glaive para conseguir dar dano ou mitigar dano. Não ficou tão legal assim, porque no meio do pack você tem que gastar um GCD ali para você ficar soltando glaive, não sei. Não encaixou muito bem para mim. Eu optei em Marcado por Vileza, porque além dele dar bastante dano, ele aumentou consideravelmente a sua sobrevivência. Então vamos passar um pouquinho pelos talentos. Basicamente o primeiro item da árvore aqui é o Surto Demoníaco. Faz com que você potencialize o seu Cutilada da Alma e seu Bomba Espiritual. Quando você usar Field Devastation ou entrar em meta, suas skills de Soul Cleave ou Spirit Bomb, elas irão ser potencializadas. Então tem um pequeno modificador aí nas habilidades. Eu dei preferência em utilizar o Onda de Debilitação aqui, né? Na escolha dessas duas. Porque quando você stunar os mobs, assim que o stun sair, pelos próximos 5 segundos, os ADs irão receber um debuff de 15% a menos de Attack Speed e 15% a menos de velocidade de cast. Então isso é muito bom pro grupo. Perseguição Raivosa é um pouco mais pessoal, né? Então você ganha 1% de velocidade a cada 10 de fúria. Eu não optei em utilizar ele porque normalmente o DH já tem bastante mobilidade. E se você correr muito e deixar seu grupo para trás, você vai acabar morrendo. O ódio concentrado faz com que o seu surto demoníaco cause 50% a mais de dano se for em alvo único. Então basicamente no single target, quando você ativar um Fel Devastation ou você ativar o meta, a sua skill de cutilada ou Spirit Bomb, né? Ou bomba espiritual, ela vai dar 50% a mais de dano do que o normal, se fosse em área. Aqui eu optei pelo Chamas da Dor, porque basicamente 5% de todo o dano que eu receber que não seja de fogo, ele é convertido em dano de fogo ao longo de 6 segundos. E todo o dano de fogo que eu receber é reduzido em 10%. Dilaceração da Alma Aprimorada, basicamente ele aumenta o seu Sorver em 2%. Com os nerfs que a Blizzard deu nos tanques, essa passiva não tá desempenhando bem, então meio que você tá jogando fora aqui, digamos, em comparação ao Chamas da Dor. Lâminas Ardentes. Essa passiva faz com que suas lâminas ardem com energia vil, fazendo com que o uso de cutilada, o arremesso de glaive e ataques automáticos
causem 35% a mais de dano de fogo ao longo de 6 segundos. Transformação violenta. Basicamente, essa passiva faz com que, quando você ativar o meta, a recarga do seu signo da chama e o seu Devastação Vil, Fel Devastation, né? Elas serão concluídas imediatamente. O que isso quer dizer? Supondo que você tá num pack, você vai montar um pack ali. Você usou seu Fel Devastation, já usou o seu signo de fogo. E aí você não tem mais nada pra usar. Assim que você utilizar seu meta, essas duas habilidades resetarão o cooldown instantaneamente. Consequentemente, você vai usar novamente o seu signo de fogo e o seu Fel Devastation para aumentar o tempo que você vai ficar no seu meta. Tormento duradouro. Os efeitos da sua forma demoníaca persistem fora dela de forma atênua, aumentando 5% o seu máximo de ponto de vida e 20% sua armadura. Essa passiva aqui ela é muito boa. Fúria desprendida. Basicamente essa passiva faz com que você aumente 50 sua fúria máxima. Então agora a gente tá com um pouquinho mais de fúria aí, né? Dá para spamar bastante skill. Aqui eu optei em utilizar o Aprendiz do Sofrimento, porque os signos das chamas aplica o Aprendiz do Sofrimento e aumenta em 18% a sua maestria. O Agrilhamento Flamejante faz com que aumente a área do seu Immolation Aura e aumenta em 25% o bônus de dano crítico dele. É bom, mas não é bom. Entre as duas, eu preferi o Aprendiz do Sofrimento. Ascensão Monstruosa. Isso faz com que aumente sua agilidade em 8% fora da forma demoníaca. E por último, Intensidade Demoníaca, que faz com que ativar Metamorfose potencializa consideravelmente o seu Fel Devastation, o seu Immolation Aura e o seu Signo das Chamas. Então, basicamente, essas 3 skills ganharão uma potencialização ali de dano. E com isso, o dano do Surto Demoníaco aumenta em 10% para cada ativação anterior com sua forma demoníaca, que você vai querer utilizar o Sigil de Fogo, Immolation Aura, e depois você vai querer spamar ou Spirit Bomb ou Soul Cleave. Isso vai depender se você vai bater em área ou single target, resumidamente. Bom, então vamos dar uma olhadinha de como ficaria a rotação do Demon Hunter no momento. No início do pack, o que você vai querer fazer? Você vai querer utilizar o seu Sigil de Fogo, seu Sigil de Chama, né? Seu Immolation Aura e o seu Lâmina Vil. Por quê? Essas 3 skills vai fazer com que você gere fúria o suficiente para conseguir usar o Fel Devastation. E também não se esqueça, sempre que você for iniciar um pack, utilize os Spikes. Os Spikes, ele tem que estar sempre em recarga, utilizando ele no cooldown. Às vezes você vai querer guardar uma stack do Spike para receber algum dano específico do boss, ou mitigar algum dano específico. Então você vai ter essa alternação. Se caso não tiver nada, sempre utilize o Spike no cooldown. A utilização do Signo de Chama, Immolation Aura e o Fel Blade, ela te gera fúria o suficiente para com que você tenha um Fel Devastation já na manga. Porque, dependendo o pack que você for montar, você pode acabar morrendo antes de você conseguir montar esse pack. Então, você sempre tem que deixar o Fel Devastation na manga ali, caso você for morrer. Então, é o seu famoso puta que pariu. A utilização da marca, basicamente, ela tem que ser no mob que você normalmente toma mais dano. Então você sempre vai utilizar a marca no mob que te dá mais dano. E com o uso do Immolation Aura, ela vai acabar espalhando, consequentemente, para os ADs próximos. Assim que você usar o Fel Devastation, você vai querer utilizar o Spirit Bomb e o Soul Cleave. O Spirit Bomb é sempre bom você utilizar com pelo menos 4 almas. Então, entre 4 e 5 almas, no mínimo 3 almas. E o Soul Cleave você vai sempre utilizar para dar o dumping na sua fúria. Basicamente, sua fúria tá em 100%, você vai querer consumir toda a sua fúria spamando Soul Cleave até que ela chegue a 0. Mas tome cuidado. Dependendo da situação, você não pode deixar sua fúria baixar o suficiente para você usar um Fel Devastation. Então você não pode deixar com que sua fúria fique abaixo de 50 para você ter um Fel Devastation na manga. Existem alguns combos que você pode usar com Demon Hunter atualmente. E quais são eles? Sempre que você for utilizar o Fel Devastation, você vai querer usar um Spirit Bomb e um Soul Cleave, porque elas vão ser potencializadas. Você tem um curto período ali para você conseguir gerar essas almas e assim spamar as skills em sequência. Então como ficaria? Fel Devastation, Fraturar, Fraturar, Spirit Bomb, Fraturar e Soul Cleave. Esse é o tempo exato que você precisa para usar essas skills. Bom, um outro combo que o Demon Hunter tem é a utilização do Signo da Malevolência, que é o antigo sigil dos Kyrians, né? Esse combo se faz utilizando o Spirit Bomb com pelo menos 5 fragmentos de almas. E logo que o seu Signo da Malevolência explode, ele acaba gerando mais 3 fragmentos de almas. E dependendo do pack, a quantidade de Ed que tá em volta de você, você acaba gerando 5 fragmentos de almas ao invés de 3. Se você tiver fúria o suficiente, você não vai precisar usar o Lâmina Vil no meio desse combo. Caso você não tenha fúria o suficiente, você vai acabar utilizando um Lâmina Vil no meio do combo para que você tenha fúria o suficiente para spamar o Spirit Bomb.
Então, basicamente, seria assim. Vamos gerar um pouco de fúria aqui, né? Então, vai ser o signo, Fellblade, fraturar, fraturar, Fell Devastation, signo da malevolência, Spirit Bomb, explodiu, gerou fragmento suficiente, Spirit Bomb de novo. Então, fraturar, fraturar, Spirit Bomb de novo. Então, a gente utilizou 2 vezes o Spirit Bomb buffado. Na primeira utilização, ela foi buffada e potencializada, e na segunda ela só foi potencializada, que é a forma quando você tá na forma demoníaca. Então você tem esse spam em um curto período de tempo. Esse spam você consegue causar bastante dano, gerar bastante agro e bastante cura, né, basicamente. Então você tem esse outro combo para se utilizar. E também a gente tem o full burst do Demon Hunter, né? E qual seria esse full burst? Aqui eu vou utilizar o fogo, Fellblade, Molestion Aura, fraturar, Fell Devastation, signo, Spirit Bomb, Soul Cleave, usei o meta, fraturar, fraturar, Fell Devastation, Molestion Aura, Spirit Bomb, Soul Cleave. Seria de uma forma resumida. Então aqui a gente pode ver que o surto demoníaco deu bastante dano, né? Bom, então vamos testar um pouquinho de como seria aqui numa chave, né? Na vida. Como seria em live. Tudo isso. Basicamente eu gosto de começar aqui com o sigil de fogo e pular pro próximo pack, né? Então basicamente seria aqui. Vou dar o sigil. Fellblade por próximo pack. Fell Devastation, Spirit Bomb. Meta. Fell Devastation. Então aqui basicamente o surto demoníaco deu bastante dano, né? O Spirit Bomb também deu bastante dano e o signo da ruína também deu bastante dano. Então basicamente o Demon Hunter ele é um pouco disso daqui. Eu não consigo ficar vivo naquele pack porque o mob ele acaba castando stun em mim, então se um grupo eu vou acabar morrendo se não tiver outro player. É isso que eu tenho pra passar um pouco do Demon Hunter, espero que vocês tenham gostado. Se vocês realmente gostarem, então deixem um like aí e se inscrevam no canal. Até a próxima.